Você já se perguntou por que algumas mulheres maduras e bem resolvidas parecem exalar um magnetismo silencioso, mesmo sem dizer uma palavra? Elas não são as mais jovens, não são as mais simpáticas, nem sempre são as mais belas aos olhos, comuns. Mas quando entram em um ambiente, atraem todos os olhares. As conversas muitas vezes se interrompem, e aqueles olhares os seguem, por admiração ou preconceito. E ninguém entende exatamente o porquê. Carl Jung chamava isso de sombra sagrada, um poder oculto, uma força que não nasce da perfeição, mas da integração que esses seres maravilhosos chamados mulheres maduras e bem resolvidas têm. Elas não negam o que sentem, não escondem seus desejos, não se desculpam pela intensidade, pelo contrário, carregam a própria escuridão como quem veste uma joia rara, sem medo, sem vergonha. Mas o que exatamente torna uma mulher madura tão desejada hoje? Não estamos falando de carisma de palco, nem de técnicas de sedução. Estamos falando de algo mais profundo, um tipo de beleza que não pode ser retocada com maquiagem, um tipo de força que não se aprende em livros de autoajuda. Essas mulheres caminham com a sombra ao lado, e é justamente isso que as torna inteiras. Você já percebeu? A mulher que olha para sua raiva, que reconhece sua solidão, que não finge estar bem quando não está, essa mulher magnetiza, porque ela não precisa ser perfeita. Ela já é real. Aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. Carl Jung. Aqui está o segredo que quase ninguém quer encarar. Toda mulher desejada já foi desprezada. Toda mulher resolvida já foi quebrada. Mas o que ela fez com a dor, com os traumas, com as partes rejeitadas, é isso que separa a mulher comum da mulher magnética. Neste vídeo você vai descobrir as 8 atitudes de mulheres que acessaram a sombra sagrada e que por isso não apenas atraem, elas marcam. Você já percebeu como a maturidade pode ser solitária? Há um silêncio que chega com o tempo. Um silêncio que nem sempre é paz. Às vezes é ausência, de toque, de escuta, de desejo. Você olha para trás e vê tudo o que enfrentou. As renúncias, os recomeços, as dores que ninguém viu. E mesmo assim, ainda tem quem ache que você precisa se ajustar. Como se fosse tarde demais para ser intensa. Mas Jung sabia. A mulher madura não está em declínio. Ela está no limiar da sua verdadeira potência. Só que essa potência assusta, porque ela não pede permissão. Ela não implora amor. Ela escolhe. E quando uma mulher começa a escolher, em vez de implorar, ela começa a se tornar perigosa. Perigosa para os fracos. Desafiadora para os que vivem de aparências. Talvez você esteja nessa fase, cansada de relações rasas, exausta de ceder o tempo todo, querendo mais, mas sem saber exatamente o que. Talvez você até já tenha ouvido: você é demais, você assusta, você precisa ser mais flexível. Mas a verdade é que você só está ficando mais inteira, mais dona de si, mais fiel à própria alma. O problema? A maioria das pessoas não está preparada para isso. Só que existe um tipo de homem e um tipo de mundo que não apenas deseja essa mulher, ele a reverencia, não por submissão, mas por reconhecimento, porque ele sente: essa mulher se viu, essa mulher se tocou por dentro, essa mulher não finge mais. E é por isso que neste vídeo vamos além dos elogios vazios. Vamos falar das atitudes concretas, viscerais, simbólicas, que revelam a mulher que integrou sua sombra, que não vive mais tentando agradar, porque ela já se escolheu. A mulher desejada hoje não é a mais fácil, ela é a mais inteira. E por isso, ela incomoda. Incomoda porque não suaviza suas opiniões para agradar, porque não sorri por obrigação, porque não tem mais paciência para conversas mornas, promessas vazias, ou homens que não sabem lidar com profundidade. Incomoda porque aprendeu que dizer não é tão erótico quanto um olhar, porque a sua presença é firme, mesmo em silêncio, porque ela sabe onde termina e onde começa o outro. Essa mulher carrega uma força que não é feita de gritos, é feita de limites. Carl Jung
Ensinava que a sombra contém tudo aquilo que fomos obrigadas a esconder para sermos aceitas. A raiva, a sede de prazer, a ambição, a tristeza crua, tudo o que não era bonito, feminino, educado, tudo aquilo que nos ensinaram a engolir para sermos amadas. Mas essa mulher não engole mais, ela digere, ela transforma, e então ela devolve, não para ferir, mas para existir com inteireza, porque quem vive para agradar, desaparece de si, e essa mulher decidiu voltar para casa, voltar para o próprio corpo, para o desejo, para o desconforto de se olhar sem disfarces. Você já fez isso? Já parou em frente ao espelho e em vez de se maquiar, se encarar, sem julgar, sem tentar consertar, apenas olhar? A mulher que se torna magnética tem esse hábito. Ela se olha, até nos dias ruins, até quando tudo desaba, e é ali onde a maioria foge que ela se ancora. Essa atitude, de não temer o incômodo, é a primeira chave da sombra sagrada. Ela não busca ser compreendida, ela busca ser fiel a si, e isso assusta, porque vivemos em uma cultura que venera a mulher submissa e rejeita a mulher livre. Uma cultura que diz, não fale tão alto, seja mais discreta, homens não gostam disso, você está muito intensa, você está muito difícil. E ela responde com o olhar de quem já quebrou o próprio coração para se reconstruir de forma autêntica. Ela não quer agradar, ela quer viver com sentido. Sabe aquela mulher que não se explica o tempo todo? Que não manda mensagens para ter certeza de que está tudo bem? Que não vive na ânsia de ser validada? Essa mulher é rara, e por isso, ela é irresistível. Ser normal é a meta dos fracassados. Carl Jung, ela entendeu isso. Ela não quer ser normal, ela quer ser real, e a realidade dela inclui sombras, inclui vícios emocionais, medos, recaídas, mas também inclui coragem para olhar tudo isso de frente, sem máscaras. Você consegue sentir isso? Essa mulher não se esconde atrás de uma imagem. Ela é imagem e conteúdo, ela é corpo e alma, ela é pausa e impulso, e não está interessada em jogos, porque já perdeu tempo demais com relações onde precisou se diminuir para caber. Ela agora escolhe o desconforto da verdade, em vez do alívio momentâneo da aceitação. E por isso, ela é lembrada. Homens que cruzaram o caminho dessa mulher raramente a esquecem, porque ela não entregou só um papel, ela entregou presença. Mas atenção, isso exige um custo. Quando uma mulher se recusa a fingir, ela perde convites. Ela perde elogios fáceis. Ela perde a ilusão de pertencer. Mas em troca, ela ganha respeito, ganha liberdade, ganha a capacidade de escolher quem entra e quem fica do lado de fora. Esse é o primeiro portal para a sombra sagrada. Você não precisa ser aceita por todos. Você precisa se aceitar tão profundamente que o resto se torna consequência. A mulher madura e desejada hoje não é aquela que esconde sua força. É a que aprendeu a canalizá-la. Ela aprendeu que é possível ser firme sem ser cruel, que é possível ter limites sem ser rígida, que é possível amar sem se abandonar. E isso é raro, porque exige um tipo de maturidade emocional que não vem com a idade, vem com o enfrentamento da própria dor. Essa mulher já sentiu a rejeição, já foi ignorada, já foi deixada em silêncio. Mas ao invés de implorar amor, ela mergulhou em si mesma e lá no fundo, encontrou algo que nenhuma aprovação externa poderia dar, a própria inteireza. E agora eu te pergunto, quantas vezes você silenciou sua verdade para ser amada? Quantas vezes você diminuiu sua presença para caber em espaços pequenos? Quantas vezes você fingiu estar bem para não parecer intensa demais? Se você ainda está aqui, é porque algo em você se reconheceu. Talvez tenha sido um arrepio, um incômodo, uma memória que voltou sem ser chamada, ou apenas uma sensação estranha de que você passou a vida toda se contendo, quando na verdade nasceu para expandir. Você já reparou como passamos décadas tentando ser a mulher certa? A mais compreensiva, a mais educada, a mais paciente, a mais bonita, mas não vulgar, a mais firme,
mas sem parecer mandona. A mais doce, mas com limites. Uma equação impossível. Um malabarismo eterno entre ser desejada e não ser julgada. E no meio disso tudo, onde ficou você? Carl Jung dizia que a sombra não é o mal em si. Ela é tudo aquilo que foi expulso da luz. Tudo que fomos forçadas a negar para sermos aceitas. Mas aqui está a revelação desconfortável. Quanto mais você tenta se ajustar, mais perde seu brilho autêntico. E o desejo verdadeiro não nasce do papel que você representa. Ele nasce da mulher que você já é, quando não está tentando agradar ninguém. A mulher que se olha com verdade, que sente sem pedir desculpas, que respira a própria intensidade. Ela pode até não ser compreendida de imediato, mas ela é sentida, ela é lembrada, ela é desejada por inteiro. E é por isso que você está aqui, porque parte de você sabe que está na hora de parar de se esconder, sabe que existe mais, sabe que não dá mais para viver pela metade. Agora vamos mais fundo. Você vai conhecer a segunda verdade oculta sobre a mulher que acessa sua sombra sagrada. Algo que toca o medo de muitos e a liberdade de poucas. Mas antes de seguir, me diz, qual parte dessa verdade te lembrou mais? Me conta nos comentários. Se isso te tocou, não guarda só para você. A mulher que realmente magnetiza não está interessada em ser vítima. Ela já foi. Ela já chorou noites inteiras perguntando por quê. Já culpou o ex, a mãe, o mundo, Deus. Mas um dia, ela cansou. Cansou de esperar ser salva. Cansou de procurar validação em olhos alheios. Cansou de ser espectadora da própria história. E nesse cansaço, ela renasceu. Carl Jung chamava isso de responsabilidade simbólica. Assumir não apenas o que se faz, mas também o que se sente, o que se escolhe não olhar, o que se repete em silêncio, achando que é destino, quando na verdade é padrão, não transformado. Essa mulher não diz mais: homens têm medo de mulheres fortes. Ela diz: eu não me conecto mais com quem foge da própria profundidade. Ela não diz mais: só atraio pessoas erradas. Ela pergunta: qual parte de mim ainda aceita menos do que merece? Essa mulher não está mais à procura de culpados. Ela está à procura de coerência interna, e isso muda tudo, porque, veja, uma mulher que não culpa mais ninguém é livre. E liberdade verdadeira é um convite perigoso, porque exige coragem para sustentar escolhas, para lidar com o vazio, para estar sozinha sem se sentir abandonada. Você consegue estar só sem se sentir rejeitada? Você consegue ser desejada sem perder sua essência? A mulher que acessou sua sombra sagrada consegue, porque ela não negocia mais o essencial. Ela prefere perder alguém do que se perder de si. E isso tem um preço. Ela sente falta, ela sente saudade, ela sente medo, mas ela sente tudo isso com dignidade. E sabe o que é mais curioso? Essa postura não afasta, ela atrai, porque o desejo verdadeiro nasce do respeito, e o respeito nasce quando alguém percebe: ela não precisa de mim, ela me escolheu. E ser escolhido, e não necessário, é o maior afrodisíaco emocional que existe. Essa mulher não implora, ela atrai, porque ela está conectada com a própria fonte. Ela vive como se dissesse, em silêncio: se você quiser caminhar comigo, que seja com presença. Eu não aceito metades. E você, está pronta para parar de culpar e começar a se escolher? Imagine uma mulher caminhando sozinha por uma estrada antiga. O céu está cinza, o chão é de pedra. Ela carrega uma bolsa de couro gasta pelo tempo. Dentro dela não há maquiagem nem espelhos. Há cartas que nunca foram enviadas, palavras que ela engoliu, culpas que não eram dela, e silêncios que precisavam ter sido gritos. Ela para, olha para trás, e vê todos os papéis que precisou representar: a boazinha, a compreensiva, a bonita o suficiente, a silenciosa para não incomodar. Ela respira fundo, tira a bolsa dos ombros e deixa tudo cair. O som das pedras ecoa, e pela primeira vez, ela sente o corpo leve, sente espaço dentro de si, sente vontade de dançar, mesmo sem música, porque ali entre o que foi e o que pode vir ela percebe: não precisa mais carregar o que não é dela.
Carl Jung dizia que só é possível se tornar quem você é quando você abandona a ilusão do que os outros esperam que você seja. E talvez seja essa a pergunta que nos leva ao fim. E ao começo de tudo, o que você está disposta a deixar para trás, para finalmente ser inteira? Não é a beleza, não é o sucesso, não é o carisma. O que torna uma mulher verdadeiramente desejada é o silêncio dela quando não precisa se justificar. É a calma com que ela diz não. É a presença com que ela escuta, sem precisar agradar. Essa mulher não quer ser admirada. Ela quer ser sentida. E só é sentida quem se permite viver com profundidade. Quem não foge da dor. Quem transforma a própria sombra em sabedoria. Carl Jung dizia: Assa, árvore que cresce até o céu, tem raízes tão profundas quanto sombrias. A mulher que se torna magnética aos 45, 50, 60 anos é aquela que já mergulhou fundo, já atravessou desertos, já desabou em silêncio no banheiro, já segurou o choro no meio de uma reunião, já sorriu em fotos enquanto se sentia invisível por dentro. E mesmo assim, ainda está aqui, inteira, presente, mais verdadeira do que nunca. Ela não nega mais sua história, ela honra. E ao honrar, ela transforma cada cicatriz em símbolo, cada perda em pulso, cada rejeição em refinamento. Essa mulher entendeu que sedução não é sobre controle, é sobre liberdade emocional, é sobre o espaço interno que se abre. Quando a gente para de se violentar para caber, você consegue sentir isso? Essa não é a mulher que se adapta, é a mulher que convida. Se quiser ficar, fique com verdade. Mas eu não vou me reduzir para ser amada. E esse tipo de mulher não apenas é desejada, ela é honrada, ela é lembrada. E mais do que isso, ela inspira, porque ela é a prova viva de que é possível atravessar o caos e sair do outro lado com ainda mais beleza, mais densidade, mais luz. Mas não a luz superficial, a luz que nasce do ventre, que vem de dentro, que se acende depois da dor. E quando uma mulher acende essa luz, ela não precisa mais se explicar. Ela apenas é. E se tudo aquilo que você lutou para esconder fosse justamente o que o mundo mais precisava sentir em você, a mulher que acessa sua sombra sagrada não vive mais para ser entendida. Ela vive para ser sentida. Ela já compreendeu que a linguagem mais poderosa não sai pela boca. Ela emana do olhar, do silêncio, da postura de quem se pertence. Quantas vezes você se moldou para ser aceita? Quantas vezes vestiu uma versão de si que não cabia mais? Quantas vezes sentiu que, mesmo rodeada de gente, estava profundamente sozinha, porque ninguém via a sua verdade? Carl Jung dizia que, ao recusar olhar para a nossa sombra, acabamos sendo governados por ela. Mas quando decidimos integrá-la, nos tornamos não apenas livres, mas magnéticos. E aqui está o paradoxo que ninguém te contou. A mulher que não busca ser desejada é justamente a que mais desperta desejo. Por quê? Porque ela não oferece performance. Ela oferece presença. Ela não age para agradar. Ela age a partir da coerência com sua essência. Ela não se adapta à expectativa alheia. Ela encarna o próprio símbolo. Ela não é a mais bonita da sala, mas é a que mais permanece na memória. Ela não é a mais falante, mas é a que mais silencia os outros com um olhar, porque sua força vem de dentro, não do esforço para ser vista, mas da paz de quem já se viu por completo. E aqui está o que quase ninguém diz. A mulher madura, quando acessa sua sombra, não perde sua doçura. Ela apenas se torna inteira, ela continua sendo afeto. Mas não é mais afeto disponível a qualquer custo. Ela continua sendo o acolhimento. Mas agora tem fronteiras claras. E isso é profundamente erótico. Porque o verdadeiro erotismo não está no corpo exposto, mas na alma que não se esconde mais. Essa mulher, quando ama, ama com presença. Quando chora, chora com inteireza. Quando escolhe alguém é porque viu além. E ser visto por uma mulher assim é inesquecível, mas essa presença cobra um preço. Ela exige desapego das antigas versões. Ela exige abrir mão de agradar os outros para enfim agradar a si.
Ela exige maturidade para escolher o silêncio, quando tudo dentro de si grita por aprovação. E talvez, só talvez, você esteja nesse ponto. Talvez esteja cansada de ser quem esperam. Talvez esteja à beira de explodir, porque sua verdade já não cabe dentro do personagem que você aprendeu a sustentar. Talvez, mesmo sem entender racionalmente, você sinta que algo dentro de você está pedindo passagem, gritando, implorando. Me vê. Esse é o chamado da sombra sagrada. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre despir-se das versões que nunca foram você. É sobre deixar cair os pesos herdados. É sobre parar de repetir o script da mulher forte, independente e sempre no controle, quando por dentro, tudo o que você quer é ser tocada com verdade. Mas a mulher que acessa sua sombra não nega esse desejo. Ela honra, ela comunica, ela o vive com dignidade. E é aí que tudo muda. Porque essa mulher não merece amor. Ela invoca amor. Com sua presença, sua densidade, sua autenticidade, ela se tornou a mulher que não espera mais ser escolhida. Ela se escolhe todos os dias. E só permanece quem a reconhece. E aqui vai uma verdade que pode doer. Nem todos vão aguentar sua luz, muito menos sua sombra. Alguns vão se afastar, outros vão tentar te apagar. Mas quem tiver olhos para ver além da superfície, vai ficar. E vai ficar porque escolheu. Carl Jung não acreditava em acaso. Ele falava de sincronicidade, aquelas coincidências com propósito. E talvez, só talvez, você não esteja vendo esse vídeo por acaso. Talvez ele seja o espelho que você esperava há anos. Talvez ele te lembre de uma parte de você que foi esquecida, mas nunca desapareceu. Essa parte está viva. Lateja em cada arrepio que você sentiu ouvindo essas palavras. Ecoa em cada memória que voltou sem ser convidada. Ela quer voltar. Ela quer viver. Mas para isso, você vai precisar abrir mão do controle, da perfeição, da personagem e assumir quem você é, com sombra, com história, com verdade. Agora me responde com honestidade brutal. O que em você ainda está sendo silenciado? Deixa nos comentários. Pode ser uma frase, pode ser uma confissão, pode ser só um símbolo. Escreve como quem entrega um peso antigo. Compartilha como quem faz um ritual. Se esse vídeo te tocou de verdade, não guarda para você. Envia para aquela mulher que precisa lembrar do próprio poder. Aquela amiga que se anulou por amor. Aquela irmã que ainda vive tentando ser perfeita. Aquela versão de você que existia antes de você se perder. Não precisa explicar. Só envia. A alma dela vai entender. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo. E cada vídeo é um mergulho, não na sua melhora, mas na sua inteireza. Porque no fim, é isso que buscamos. Não sermos melhores, mas sermos verdadeiras. Fecho com um sussurro simbólico para você levar com você. Quem olha para a sombra, vive por inteiro. Quem vive por inteiro, se torna inesquecível.